Bom, o que eu tenho para falar para vocês sobre programas de adequação? O YouTube tá bem ruim, né, Julie? Então vamos seguir aqui pelo Instagram mesmo, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu pelo YouTube, é a mesma internet, eu sei que lá não tá funcionando. Então, como que eu estruturo o meu programa de adequação? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre é, como que eu faço do início ao fim, né? Como que eu faço todas as atividades, tudo que eu implemento dentro dos meus clientes. Então, vamos começar do princípio, né? Quando eu vou fazer um programa de adequação, eu sempre faço uma ou várias, normalmente são várias reuniões prévias com o cliente, antes de primeiro apresentar a proposta comercial, né? A proposta de honorários. E por que eu faço isso? Porque eu preciso sentir do cliente o que ele quer com aquele programa de adequação, qual é a intenção dele, o que ele está esperando das minhas atividades, das minhas entregas. Então eu normalmente faço algumas reuniões prévias para conseguir entender se ele já tem uma política de privacidade, uma política de segurança da informação, se dentro da empresa tem um código de ética, um código de conduta, se tem alguma coisa falando sobre privacidade, sobre proteção de dados. Eu preciso minimamente entender em que grau aquele cliente está com relação a esse tema, com relação à propriedade, ao tratamento de dados pessoais. Então eu faço algumas perguntas chave, eu normalmente faço um checklist de perguntas e essas perguntas são basicamente isso que eu falei para vocês aqui. Eu vou perguntar para eles, olha, vocês têm uma política de privacidade? Vocês têm minimamente uma organização do que vocês têm na base de dados de vocês? Vocês têm uma política de segurança da informação? Têm uma hierarquização de acesso? Vocês têm medidas de segurança? Vocês têm uma equipe de tecnologia da informação, interna ou externa, que cuida dessa parte do banco de dados de vocês? Vocês têm contrato com os seus colaboradores? Vocês têm contratos firmados com os seus prestadores de serviço? Aqueles prestadores que eventualmente tratam dados, que são os operadores para fins da LGPD. Enfim, então eu faço um diagnóstico inicial, eu faço diversas perguntas para que depois eu passe então a elaborar um programa de adequação sob medida para aquele cliente. Por quê? Porque não adianta chegar com um pacote fechado. Eu tenho um programa de adequação completo, estruturado, e é isso que eu ofereço para os meus clientes. Na minha experiência, não funciona, você vai acabar perdendo cliente, vai afastar pessoas, porque os clientes têm necessidades diferentes, porque cada cliente está num grau de maturidade diferente e às vezes um cliente tem uma exposição maior num determinado, né? Ele tem um risco maior num determinado ponto da área de negócio ou do modelo de negócio dele que requer mais atenção sob o ponto de vista de proteção de dados e de privacidade. Por isso, não dá para encaixar todo mundo no mesmo programa de adequação, na mesma forma, e achar que agora que eu estruturei o meu cronograma, que eu estruturei o meu programa de adequação, eu vou conseguir encaixar isso para todas as empresas, para todos os modelos de negócio, para uma MEI, para um profissional autônomo liberal, para uma média empresa, para uma startup, não vai funcionar assim. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Que foi o que eu fiz. Então, eu faço essa reunião prévia e eu tenho um programa completo. Eu estruturei um programa que é aquele programa que você fala assim, nossa, se eu conseguisse implementar isso em todos os meus clientes, seria maravilhoso, seria a perfeição. Então eu estruturei esse programa Top Master, o programa ideal, o programa que tem todas as atividades, etapas, que eu vou passar sobre cada uma delas aqui, mas basicamente é isso. Então eu estruturo um programa completo e a depender da necessidade do cliente, quando eu faço essas reuniões prévias, no diagnóstico prévio que eu faço desse cliente, eu vou estruturando um programa de adequação sob medida para aquele cliente. Então, tem cliente que vai precisar fazer tudo, vai ter cliente que vai ter dinheiro para fazer só uma parte,
que vai querer começar por aquilo que traz mais fragilidade, ou que ele tá totalmente perdido e ele não sabe por onde começar, e ele quer que você, advogado, dê a solução para ele. Ele quer que você fale, olha, por onde eu tenho que começar. E normalmente é isso que acontece nos meus clientes. Então, quando eu faço as primeiras reuniões, os meus clientes normalmente não sabem por onde começar. E eles me perguntam, Natália, por onde a gente começa? E depende de cada um dos clientes, de como eu identifico as necessidades daquele meu cliente. Dito isso, como que eu estruturo, então, um cronograma, né? Primeiro, você precisa ter um planejamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como advogado que quer atuar nessa área é montar um cronograma. Cronograma pensando no seu programa de adequação completo. Você precisa ter um planejamento de quais etapas, quais atividades vão ter dentro desse meu programa super completão, para que depois eu possa ir modulando. Falando sobre o programa de adequação em si, quais são as etapas, fases e atividades que eu, Natália, uso dentro do escritório, né? Hoje no N Coelho Advogados, o que eu trabalho com os meus clientes, qual é o modelo de programa de adequação que eu faço? Então, eu tenho essas reuniões prévias em que eu faço um diagnóstico inicial, com isso na mão, supondo que fosse o programa Top Master para esse cliente, tá? Então, quais são as etapas? Etapa 1 é o que eu chamo de aculturamento e onboarding. O que consta, né? Quais as atividades que tem dentro dessa etapa número 1? Tem, primeiro, uma reunião com a alta gestão. Não adianta começar um programa de conformidade e tentar implementar a privacidade e a proteção de dados dentro de uma empresa sem que a alta gestão, ou seja, que lá em cima todo mundo esteja ciente do que é proteção de dados, do que é privacidade e da importância desse tema. Os gestores, os diretores, os sócios, eles precisam primeiro saber o que é privacidade e proteção de dados, e eles precisam comprar essa ideia. Porque se eles não comprarem a ideia, quem está abaixo também não vai comprar. Então, a primeira etapa é essa etapa de aculturamento. Então, o que eu faço? Eu começo primeiro com a alta gestão. Eu faço uma reunião inicial, eu faço um treinamento realmente sobre proteção de dados e privacidade. E para todo mundo estar na mesma página. Óbvio, um treinamento básico. Mas eu explico ali o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que é tratamento, quais são os agentes para a lei. Enfim, eu vou explicando e esmiuçando a lei no básico, para que pelo menos eles tenham um conhecimento básico inicial sobre proteção de dados e sobre privacidade. Feito isso, feito esse aculturamento inicial com a alta gestão, a gente vai descendo para os próximos níveis. Então, a gente chega na questão da gerência. Então nós vamos pegar os gerentes das equipes, das áreas, e nós vamos fazer esse mesmo treinamento e esse mesmo aculturamento com esses gestores. E os gestores, aqui, nós advogados podemos vender só o treinamento para alta gestão, ou o treinamento alta gestão e o treinamento para os gestores. E depois, internamente, a empresa pode repassar isso para os demais colaboradores das equipes. Ou, por exemplo, eu já fechei projetos em que eu fiz tudo, inclusive o aculturamento e passar todas as informações para todos os colaboradores que estão ali naquela empresa. Então, desde a alta gestão até o colaborador, enfim, todos de todos os níveis hierárquicos passam por esse aculturamento e por esse onboarding. Na reunião de onboarding, o que eu faço? É ali que eu vou montar o cronograma com o meu cliente. É ali que a gente vai conseguir, supondo que nós fechemos o programa completo de adequação, tá? Então, a gente está usando esse modelo aqui de exemplo. Então, fechamos um programa completo de adequação. Eu vou fazer lá a reunião de onboarding.
Na reunião de onboard, nós vamos determinar quem serão os responsáveis internos pela condução daquele projeto, pela gestão das atividades, quem vai ser o gerente de projetos daquele cliente que vai ficar internamente responsáveis por fazer com que os colaboradores cumpram os prazos, entreguem as atividades, façam os mapeamentos. Enfim, então a gente precisa deixar todo mundo na mesma página nessa reunião de onboarding e colocar os pingos nos is. E como que a gente faz isso? A gente faz um cronograma e um planejamento com datas de entrega para nós advogados. Então, nós advogados colocamos datas para que nós entreguemos as nossas atividades, para que a gente faça as nossas entregas, e também colocamos datas para o cliente, porque se a gente não colocar data para o cliente, o projeto não sai do papel, a coisa não acontece e não desenrola. Então, a minha recomendação é essa, é que a gente faça o cronograma e... Gente, deixa eu só tentar colocar aqui no YouTube de novo. Aula 4. Bom, então aí, feito isso lá nessa primeira reunião do onboarding, que a gente vai fazer estabelecer o cronograma, as etapas, como que a gente vai fazer, quem que vai entregar, quando que vai entregar, o que o cliente vai ter que fazer, quais são os entregáveis e as responsabilidades do cliente, porque o cliente tem muita responsabilidade. E se o cliente não entregar pra gente diversas informações e documentos que a gente precisa, o negócio não anda, o programa de adequação não evolui. Então, é nessa primeira reunião, nessa primeira etapa de aculturamento e onboard, que a gente estreita a relação e faz como é que eu posso dizer? A gente alinha as expectativas. Então, expectativas de todos os lados são alinhadas nesse momento e a gente consegue fazer com que todo mundo esteja na mesma página. Bom, segunda etapa do programa de conformidade, e aqui falando do programa de conformidade completão, é a fase do data mapping. O que é o famoso data mapping? Nada mais é do que nós inventariarmos os dados, nós identificarmos todos os dados pessoais que são tratados por aquele cliente. Como que a gente faz isso? Bom, temos algumas formas de se fazer, tá? Minha recomendação é que, como é um trabalho muito desgastante, dá muito trabalho e 99,99% depende do cliente, eu normalmente passo essa atividade e essa atividade para o meu cliente. Então, eu designo isso para o meu cliente, ó, eu vou te passar os formulários, as planilhas e você vai ter que me preencher e me identificar tudo que eu tô solicitando lá, tá? Então, eu passo lá para o cliente as planilhas, os formulários. Na reunião de onboarding, nós estabelecemos um prazo para que eu enviasse esse material para ele e nós também estabelecemos um prazo para que ele retorne este material preenchido. Então, o cliente está lá com as planilhas na mão, com o material na mão, e o que ele vai fazer? Ele vai começar a preencher a planilha de data mapping. Pelo menos a que eu uso no escritório, a que eu desenvolvi, ela é muito intuitiva. Então, o cliente vai começar a preencher passo a passo, dentro de cada uma das áreas de negócio dele, quais são os dados pessoais que são coletados. E aí, a gente tem, lá na minha planilha de data mapping, tem uma explicaçãozinha inclusive, eu vou disponibilizar minha planilha de data mapping. Para quem estiver participando aqui, quem quiser, depois me manda um DM e eu vou disponibilizar essa planilha. Mas enfim, nessa minha planilha, em uma das minhas planilhas, ela é bem intuitiva. Então lá tem quais são os dados pessoais que são tratados, qual é o fluxo desses dados, ou seja, o que aquela empresa faz com aqueles dados, em que momento aquele dado nasce para aquela empresa, que aquela empresa coleta aqueles dados e qual é o momento em que aquele dado é descartado. Então eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que exemplo prático é muito bom para a gente conseguir contextualizar e entender realmente, sem juridiquês, o que é data mapping, fluxo de dados.
supondo que nós estamos falando de um e-commerce de joias, certo? Eu adoro acessórios, então supondo que esse e-commerce tá lá vendendo semijoias. No momento, eu tô fazendo o data mapping deles, né? Então o que ele vai identificar lá? Natália, na minha planilha de data mapping, Natália, eu coleto no momento em que o cliente entra no meu site, no meu e-commerce, eu coleto nome, CPF, data de nascimento, endereço, eu coleto essas informações, e-mail e tudo bem, tá? E eu também tenho um aplicativo, Natália. E nesse aplicativo, então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que preencher uma outra planilha de data mapping. Ou dentro dessa planilha de data mapping que eu uso, por exemplo, ele consegue separar por área de negócio. Então, supondo que na área de negócio, site, ele coleta só esses dados. Nome, CPF, data de nascimento, e-mail e endereço. Ele coleta 5 dados. Mas no aplicativo, ele coleta, além desses 5 dados, ele também pede a geolocalização por todo o tempo, independente se quando está usando o aplicativo ou não. E ele também solicita acesso às fotos de a biblioteca de fotos dos clientes. E aí ele vai lá e me coloca isso no data mapping. E ele vai dizer, tá bom, e é bem intuitivo, pergunta e resposta. O que você faz com esses dados depois que esse dado entrou na sua base de dados? Eu uso esses dados para eu comercializo esses dados, eu compartilho esses dados com o desenvolvedor do software, do aplicativo, por exemplo. Eu tenho que compartilhar esses dados com o desenvolvedor do software, porque se ele não tiver acesso aos dados dos meus clientes, o aplicativo não funciona e ninguém consegue comprar nada. Então, beleza. E aí, isso vai estar lá no data mapping e o cliente vai ter que preencher dizendo tudo que é feito com os dados. Por quanto tempo você armazena esses dados? E assim sucessivamente. Então, são perguntas e respostas, são perguntas bem intuitivas e que tentam extrair do cliente o máximo de informações sobre o que é feito com aqueles dados pessoais. Essa é a etapa de data mapping. Dá muito trabalho. 90% dos meus clientes voltam com informações equivocadas. Então, eu mando as planilhas, por mais intuitivas que as planilhas sejam, normalmente volta faltando informação. O cliente não preenche tudo, o cliente tem preguiça. Então, às vezes, a gente tem que pegar na mão do cliente e fazer o negócio acontecer. Supondo que a gente está falando de um programa de adequação, o completão, né? Aquele que é o Top Master. O que eu faço? Eu faço entrevistas individuais. Então, eu pego cada uma das áreas de negócio, usando o nosso exemplo do e-commerce de semijoias. Eu vou chegar pro gerente de uma determinada área de negócio e eu vou falar para ele. Supondo que é o gerente do TI, que é o cara que está lá na frente do suporte, da contratação desse desenvolvedor para o aplicativo e para o site de venda. Então, eu vou chegar para essa pessoa e vou fazer as perguntas-chave para conseguir compreender o que são feitos com aqueles dados, quais são as medidas técnicas do ponto de vista de segurança da informação e de tecnologia da informação que aquele determinado prestador de serviço, ou seja, o desenvolvedor do software, tem para proteger os dados, se eles têm contrato, se eles não têm contrato, se ele sabe se aquele desenvolvedor de software utiliza aqueles dados para qualquer outra finalidade. Então, supondo, esse meu cliente, então ele é um e-commerce de semijoias, ele tem um aplicativo, né? Ele tem um operador de dados com quem ele compartilha esses dados. Ele sabe se aquele operador de dados, por exemplo, compartilha esses dados com outras pessoas? O que ele faz com esses dados? Ele não sabe. E aí, ou ele sabe, e aí ele precisa me identificar ali no data mapping. Então, é neste momento, o data mapping é um diagnóstico detalhado das operações de tratamento dentro do cliente. E por que eu sempre friso que são áreas de negócio? Porque o cliente, as empresas não se resumem a uma área de negócio, né? Obrigada. Não se resumem a uma área de negócio, são várias. Então, ele tem o RH, ele tem o comercial, ele tem o financeiro, ele tem compras,
ele tem a área de TI, todas essas áreas, eu recomendo que esse data mapping passe por todas as áreas, porque a gente vai conseguir identificar em cada uma das áreas de negócio quais são os dados que são coletados, o que é feito com aqueles dados, qual é o fluxo de dados. Sabrina, então, na verdade, ele pode ser um sistema, mas no meu escritório, eu não uso sistema, eu faço bem artesanal. Ou seja, eu até já usei alguns sistemas, quando a empresa é muito grande, tem um fluxo muito grande de dados, uma base de dados muito grande, e a gente quer fazer um inventário daqueles dados, ou seja, a gente quer saber tudo o que tem lá dentro daquela empresa, quantos CPFs, quantos nomes, enfim, a gente quer catalogar tudo, aí eu recomendo um software. Mas normalmente quando eu vou fazer um data mapping, é uma ferramenta, é uma forma de diagnóstico. E como que eu faço esse diagnóstico? Por formulários. Formulários como? Planilha de Excel, eu tenho um documento em Word, e que tem diversas perguntas super intuitivas, eu chamo de Q&A, né? É um questionário com muitas perguntas, são acho que 14 ou 15 páginas, tem um questionário, e tem depois uma outra planilha que o cliente vai preenchendo. Então, normalmente, eu recomendo que o cliente preencha e não eu preencha, ele me manda, eu faço uma análise. E aqui falando de um programa super completo, que tem um custo mais elevado para o cliente, eu faço uma entrevista pessoal. Então, eu pego esse material na mão, com todas as respostas que o cliente me deu, sento com o cliente e falo, tá bom, agora vamos lá. Porque normalmente vem tudo errado. Então, eu sento com o cliente e vou lá. Ah, então, ó, aqui, você falou que você coleta só o nome. E aí, eu vou fazendo diversas perguntas para ele, até eu conseguir extrair todas as informações que para mim são necessárias para conseguir identificar quais são os fluxos daquela determinada área de negócio. Então eu vou fazendo perguntas, diversas perguntas. Como que eu elaborei essas perguntas? Eu não tirei elas da minha cabeça. Óbvio, eu tenho experiência na área, mas o que eu fiz, né? Eu tenho a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito técnica, ela é como se fosse uma ISO. Então, dá para você criar um checklist de coisas que são necessárias para que um cliente esteja em conformidade, para que uma empresa esteja em conformidade com a LGPD. Então, o que eu fiz? Eu transformei tudo isso, esse checklist em perguntas intuitivas e que sejam fáceis de qualquer pessoa entender, e pessoas que não têm conhecimento técnico, não têm conhecimento legal, jurídico. Então, não adianta colocar coisa juridiquês ali que o pessoal não vai entender. Então, eu coloco em termos bem simples, faço perguntas para conseguir fazer esse diagnóstico. Então, eu espero que tenha ficado claro a questão do data mapping. Tem muita dúvida, todo mundo fica me perguntando, mas o que é o data mapping? Como que faz? Gente, nada mais é do que isso, é um diagnóstico, sabe? A gente tá ali para conseguir identificar quais são os dados coletados e o que é feito com aqueles dados. Tudo que é feito, tudo. E se a empresa não sabe o que é feito? Putz, já aconteceu de eu chegar num cliente, o cliente fala assim, mas eu não coleto dados. Não, mas eu não sei. Eu não sei, eu vou pegando dados e eu deixo tudo lá, arquivado. Eu tenho uma pastinha no computador, eu também tenho um arquivo físico. Então, assim, era uma empresa que não tinha mínima organização, não tinha o mínimo conhecimento sobre a legislação. Então, é uma empresa que requer muito mais trabalho da gente, sabe? Nós, advogados, temos que extrair mesmo, assim, espremer essa empresa até conseguir entender tudo o que ele precisa fazer e o que ele efetivamente faz com aqueles dados. Tá bom, fizemos o data mapping, temos lá o diagnóstico. O que a gente vai fazer com isso? Aí vem a parte da documentação. É uma parte super importante. Um dos princípios da LGPD é o princípio da prestação de contas. E isso significa o quê? Significa que as empresas precisarão prestar contas para a autoridade nacional, enfim, em algum processo judicial, processo administrativo. E como que a gente presta contas sobre a conformidade, sobre a adequação a determinada legislação? É documentando. Então, o que eu faço? Eu tenho
essa planilha do data mapping, isso já é uma documentação, então o que eu recomendo para os meus clientes? Essa planilha de data mapping, você tem que manter ela arquivada e sempre atualizada, né? Eu tenho alguns serviços que eu faço, por exemplo, auditorias depois periódicas no cliente, para fazer inclusive atualizações nas planilhas de data mapping, que é algo que vocês também podem pensar oferecer para os seus clientes. É uma forma de monetização, de fidelização daquele cliente. Se aquele cliente gostou do trabalho que você oferece, consequentemente ele vai querer fazer a manutenção com você. Mas caso contrário, ele não queira, é muito importante que você deixe claro, tanto na proposta comercial, quanto nas reuniões, quanto na documentação que você entrega, que ele precisa fazer a avaliação, o monitoramento e a atualização constante dessa documentação. Mas a primeira documentação, então, que ele vai ter que arquivar é as planilhas e os formulários de data map. Então, as perguntas e respostas, o inventário de dados, tudo que a gente inventariou daquela empresa, está documentado ali. Aí vem a parte do advogado. O que o advogado vai fazer aqui, então? Eu entrego para o meu cliente. Aqui entra o primeiro entregável, é o relatório das operações de tratamento de dados pessoais. O que é esse relatório? É um relatório em que eu vou descrever detalhadamente tudo que é feito com aqueles dados. Então, eu vou pegar aquela planilha que a gente fez lá do data mapping, aquela planilha que nós temos lá todas as informações, quando que ele coleta, o que ele coleta, o que ele faz, para qual finalidade, e eu vou escrever tudo isso. Então, eu vou vou extrair essas informações de uma planilha, de um formulário, e vou passar isso para um relatório. Vou escrever. E aí, eu tenho um modelinho, um layout padrão, que eu escrevo tudo que é feito, todas as operações, eu estruturo isso num relatório e eu entrego para o meu cliente. Tá aqui. Esse é o relatório detalhado das operações que você faz com dados pessoais dentro da sua empresa. Esse relatório é separado por áreas de negócio, então eu vou fazer um relatório para o RH, eu vou fazer um relatório para o financeiro, eu vou fazer um relatório para a área de compras, eu vou fazer um relatório para cada uma das áreas e vou entregar isso tudo num pacotão para o meu cliente. Esse relatório também precisará de monitoramento, de atualizações constantes. Por quê? Porque a empresa pode mudar um procedimento interno, porque pode vir uma regulamentação setorial. Então, supondo que venha uma regulamentação com relação aos e-commerces de semijoia, eu vou ter que fazer uma atualização, porque o meu cliente vai ter que mudar alguma coisa. Supondo que a autoridade nacional veio e disse, com relação a e-commerce, você vai precisar fazer XYZ. Com relação ao tratamento de dados de CPF, você vai precisar, você agente de tratamento, ter esse cuidado. Enfim, então é uma documentação que vai ser constantemente revisada. Você, como advogado, pode vender o seu projeto, o seu programa de adequação, única e exclusivamente. Eu te entrego o relatório e você faz a atualização do cliente, ou você pode vender um serviço de monitoramento. Então, são auditorias periódicas que você vai estabelecer. A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu faço uma auditoria naquilo que nós entregamos e implementamos para fazer a atualização desses relatórios, das planilhas de data mapping, assim vai. Então, beleza. Entreguei lá o relatório das operações de tratamento. Vamos para a próxima etapa, que é a etapa do Gap Analysis. O que é o Gap Analysis? O Gap Analysis nada mais é do que a identificação das incongruências, daquilo que não funciona, daquilo que não está de acordo com a LGPD. Como que eu faço isso? No momento em que eu estou fazendo o relatório das operações de tratamento, eu já estou conseguindo ali identificar quais são as incongruências. Nesse momento, eu já vou fazendo anotações e já vou colocando numa outra planilha, num outro relatório, tudo o que eu identifico que aquele cliente precisa melhorar. Eu vou tentar salvar a live, mas eu fiquei sabendo que ela só salva por 1 hora, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com o tempo aqui. Não posso passar de 1 hora, senão o Instagram não deixa eu salvar. E aí, enfim. Então, vamos lá. No Gap Analysis, o que eu vou fazendo? Enquanto eu tô fazendo lá o relatório de tratamento, eu já vou, em cada uma das operações, em cada uma das coisas que eu vou mapeando, eu já vou identificando o que pode ser melhorado, de acordo com o que tá na lei. Aqui, então, eu já falo, ele não tem uma política de privacidade,
no site, no aplicativo, usando o exemplo do e-commerce, tá? Ele não tem termo de uso, nem para o site, nem para o e-commerce. Então, eu já coloco lá, elaboração de termo de uso e política de privacidade para site e para e-commerce. Ele não tem um contrato firmado com o desenvolvedor do site e com o desenvolvedor do aplicativo. Então neste caso eu já coloco lá uma observação. Eu preciso fazer uma minuta padrão com cláusulas de proteção de dados, de alocação de responsabilidade com esses fornecedores. Supondo que a gente está lá no RH, já mudamos de área, estamos no RH. No RH eu consigo perceber que ele não tem contrato de trabalho com os colaboradores, ou que no contrato de trabalho ele não tem um NDA, ou seja, ele não tem um acordo de confidencialidade, ele não tem cláusulas de responsabilidade com relação ao vazamento de dados. Tá aí, eu já anoto lá na minha planilhinha separado o que eu preciso então fazer de melhoria, de implementar de melhoria. Beleza, então acho que deu para entender o que é o Gap Analysis. Eu vou identificando tudo que eu posso melhorar em cada uma das áreas de negócio e aí eu elaboro um plano de ação. E eu entrego esse plano de ação para o meu cliente. O que vai ter nesse plano de ação? Cliente, você precisa fazer a política de privacidade, o termo de uso, você precisa fazer a revisão dos contratos. Eu recomendo que você... É sempre uma recomendação, né? Então, eu sempre coloco nessa linguagem. Olha, cliente, eu recomendo que você faça uma política de privacidade, eu recomendo que você faça a revisão dos instrumentos contratuais. Por quê? Porque você precisa ter cláusulas de responsabilização, você precisa ter termos de confidencialidade assinados com seus colaboradores, com seus parceiros de negócio. Eu recomendo que a gente faça uma cartilha de boas práticas para os funcionários, que a gente elabore um código de ética, de conduta, se você não tiver, né, se esse cliente não tiver, supondo que ele tenha um código de ética, um código de conduta interno e externo, mas ele não tem disposições específicas sobre proteção de dados e privacidade. Então, a minha recomendação vai ser a revisão daquele código de ética e de conduta para inclusão de disposições específicas relacionadas à proteção de dados e à privacidade. E assim sucessivamente. Então, mecanismos de controle interno, treinamentos. Eu vou fazendo diversas recomendações. Eu entrego um plano de ação para que aquela empresa e para que cada uma das áreas de negócio, as áreas internas daquela empresa, todo o ecossistema daquela empresa esteja em conformidade com a LGPD, tá? Beleza, dá trabalho, é trabalhoso, a gente tem que fazer um mapeamento gigante e beleza. O que acontece? Tem cliente que tem jurídico interno, que tem outros colaboradores e que decide, por exemplo, não fazer a implantação, ou seja, a execução do que está escrito no plano de ação comigo. E tudo bem, mas aí é uma responsabilidade do cliente. Então, supondo que meu trabalho encerrou ali, eu entreguei para você, então, as planilhas de data mapping, eu te entreguei o relatório das operações e eu te entreguei o Gap Analysis. Aqui eu também tenho o entregável, que é o entregável que eu chamo de extra, que é uma matriz de risco. Eu recomendo que seja feita, nem todo mundo faz, mas tem um custo a mais, tem cliente que não gosta, mas eu recomendo que seja feita. Por quê? Porque nessa matriz de risco a gente tem dois eixos, né? O eixo do impacto e da probabilidade. Aqui a gente vai conseguir mapear, dentro de tudo aquilo que a gente viu que está errado dentro da empresa, dentro desses dois eixos e dessa matriz, a gente vai conseguir mapear qual é o risco master, assim, tipo, o que tem maior probabilidade de acontecer e o maior impacto para a empresa. Esse risco é por onde eu recomendo que a empresa comece o plano de ação. Porque o plano de ação da empresa é gigantesco. Gente, tem muita coisa para fazer. Vai demorar 12 meses, 18 meses, às vezes, para conseguir implementar tudo que está escrito lá no plano de ação. Então, o que eu normalmente faço é entregar essa matriz de risco, mas que é paga, né? O cliente paga por ela, mas eu entrego uma matriz de risco para demonstrar para ele ali qual é o maior risco, qual é a maior probabilidade de acontecer determinado risco e por onde eu acho que ele deve começar. Supondo que ele me contratou para fazer a execução deste
do plano de ação, ou seja, fazer a implantação. E aqui a gente está falando da quarta fase, que é a fase da implantação. O que eu, advogada, faço neste caso? Eu vou começar pela área que eu vejo que tem uma maior probabilidade de acontecer um incidente de segurança e um maior risco para a empresa. Então, eu vou pegar e vou começar a fazer por ali. O que eu vou fazer como advogada? Eu vou fazer a revisão da política do Código de Ética e de Conduta, ou a elaboração dele. Eu vou fazer a elaboração, a revisão da política de privacidade, da política de segurança da informação. Eu vou fazer o termo de uso, ou a revisão do termo de uso já existente. Eu vou fazer a elaboração, a revisão dos instrumentos dos contratos de trabalho com os colaboradores internos. Eu vou fazer a revisão, a elaboração dos instrumentos com os fornecedores da cadeia de suprimentos, e sempre tendo em mente essa questão da proteção de dados e da privacidade. Cláusulas contratuais que tragam segurança jurídica para o meu cliente. Então, eu preciso entender em que lado que o meu cliente está, para tentar blindar o negócio dele ao máximo com relação à responsabilidade. Então, por isso que a gente precisa entender bem a legislação, entender sobre responsabilidade e sobre essa questão contratual também, para conseguir elaborar um trabalho bacana para o nosso cliente. Mas aqui também tem um ponto muito importante. Supondo que você não tem experiência com contratos. Eu não tenho experiência com contratos. Nada impede de você trabalhar em parceria. Então, por exemplo, olha, eu não tenho experiência em contratos, mas eu conheço uma advogada que estudou comigo e que ela sabe muito sobre contratos. Então, eu vou fazer uma parceria com ela. Quando o cliente me contratar para fazer a implantação do programa de adequação, eu vou falar com essa minha colega de trabalho e ela vai fazer os contratos. Aí eu repasso uma parte do valor que o cliente me pagou e a minha cliente, essa minha colega, executa a parte dos contratos. Enfim, então dá pra gente trabalhar em parceria. Talvez você não precise abraçar todas as etapas do programa de adequação, caso você seja sozinho, e você pode dividir isso com outras pessoas. Aqui também entra um ponto muito importante, que é a questão das parcerias com as empresas de tecnologia da informação. Nós, advogados, não conseguimos fazer um mapeamento da parte de tecnologia da informação, porque a gente não entende sobre isso, né? Eu entendo sobre o teste de vulnerabilidade, que é o chamado pentest. Eu entendo algumas coisas que são necessárias, mas eu não sei executar esse tipo de serviço. Então, eu conto com um parceiro que faz, ou então eu tenho um capítulo específico no meu plano de ação que eu entrego para o cliente dizendo: olha, com relação à parte de tecnologia da informação, a minha recomendação é que você procure uma empresa especializada e que você faça, então, um diagnóstico sob o ponto de vista de tecnologia da informação para identificar quais são as fragilidades dentro da sua empresa, dentro das suas áreas de negócio. Então, se você usa um desenvolvedor de software, no exemplo do e-commerce, esse software precisa passar por um diagnóstico do ponto de vista de tecnologia da informação para ver se ele tem uma fragilidade, se algum hacker vai conseguir entrar, invadir ele e roubar os dados de cartão de crédito, os dados pessoais das pessoas, enfim. Então, nesse ponto, nós precisamos trabalhar em parcerias, tá? Ou minimamente indicar para o nosso cliente que nós, como advogados, não fazemos essa parte de tecnologia da informação e que ele precisa procurar alguém que faça. Bom, aí na implantação, gente, tem muita coisa. Putz, pode ter... Então, como eu falei, tem os contratos, tem as políticas, tem... agora... as cartilhas de boas práticas, tem treinamentos mensais, treinamentos anuais, tem a questão... Nossa, tem tanta coisa... Enfim, eu acho que esses são os principais, assim, mas tem um checklist bem grande de atividades que a gente pode sugerir para os nossos clientes para que eles estejam, então, em conformidade com a legislação e que pode constar no plano de ação e que nós podemos executar. No fim das contas, a última etapa é a etapa de monitoramento, que eu já falei em algumas anteriormente, que eu vendo separado o monitoramento. Então, o que eu faço com alguns clientes, né? Eu falo, eu te entreguei o programa de conformidade, certo?
Eu implantei, supondo que ele me contratou para tudo, eu implantei o programa de conformidade dentro das áreas de negócio, tá tudo bonitinho, tudo funcionando, tudo redondo. Aí eu venho com o monitoramento. Então ele vai me pagar a cada. Aí tem pacotes, né? Eu tenho alguns pacotes, por exemplo, que eu estruturo com reuniões mensais, a depender da necessidade do cliente, do que aquele cliente necessita. Então eu posso fazer ali reuniões mensais com os gestores das áreas, eu posso fazer uma auditoria semestral, uma auditoria trimestral ou uma auditoria anual. Enfim, como você vai estruturar a forma de monitoramento que você vai vender para os seus clientes, isso você que tem que pensar dentro do que faz sentido para você e também dentro do que faz sentido para aquele determinado cliente. Não existe uma receita de bolo pronta, fechada, empacotada que a gente pode vender igual para todo mundo, sabe? É bom ter a mente aberta, ter um mindset aberto de que a gente precisa se remodular a depender das necessidades daquele cliente. Então vem essa fase do monitoramento, é importante, é fundamental e é essencial que haja um monitoramento constante, porque como eu disse, os processos internos das empresas vivem constantemente mudando. Tem regulamentações setoriais, então pode vir alguma regulamentação setorial daquele determinado nicho de atuação que vai modificar completamente a questão da privacidade e da proteção de dados. Ou então também alguma coisa que não tenha nada a ver com proteção de dados, mas que aumentou o prazo de prescrição de algum tributo, ou do seu ponto de vista trabalhista. Você agora não pode, a prescrição não é mais quinquenal. Gente, eu não entendo muito sobre trabalhista, tá? Mas até onde eu sei Oi, Fê, tô loira. Não é quinquenal, agora ela vai ser a cada 10 anos, então o trabalhador vai ter 10 anos, né? Então agora eu não posso mais recomendar que o meu cliente armazene dados de seus colaboradores por 5 anos após o término do contrato de trabalho para cumprimento de uma obrigação legal. Não, ele tem que guardar por 10 anos e isso vai ter que haver uma alteração naquele programa de adequação que eu entreguei, no plano de ação, nos contratos de trabalho, no relatório das operações e assim sucessivamente. Então, isso vai ter que viver em constante alteração, modificação e monitoramento. É isso. Acho que eu falei muito. Vamos de perguntas? O que vocês acham? A gente só não pode esquecer que eu acho que é 1 hora para ficar salvo, né, o conteúdo. Eu acho que foi muito bom, eu gostei. E acho que eu tentei esclarecer o máximo possível aqui como que a gente conduz, como que a gente estrutura esses cronogramas, o que funciona, o que é cada etapa de um projeto de adequação. A minha ideia foi essa, tentar desmistificar um pouco e trazer simplicidade, sabe? Tirar do juridiquês um pouco pra gente conseguir entender na prática o que a gente faz, né? O que a gente advogado, o que nós advogados conseguimos fazer. Modelo do que você enviará. Então, eu vou mandar pra quem tá aqui na live, só pra quem tá aqui, me mandou um DM enquanto a live tá acontecendo. Quem não me mandou DM não vai receber. Eu vou compartilhar uma das minhas planilhas de data mapping, tá? Uma planilha de data mapping que eu uso com os meus clientes e que me ajuda muito. Oi, Úrsula, tudo bem? Então, e aí eu vou compartilhar. Então, para quem quiser ter acesso a essa planilha, me manda um DM que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vocês querem fazer perguntas? Aproveita! Sabrina, vou mandar, hein? Já me manda o DM aí que eu vou mandar a planilha pra vocês. Só pra quem tava aqui. Paulo, você quer fazer uma pergunta? Oi! Não? Sem perguntas? Paulo, muito obrigada por todas as aulas, foi muito bom, de grande aprendizado. Julie, obrigada, gente. Com essa aula a gente encerra o mês da LGPD de verdade.
Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as aulas, todos os conteúdos estão no YouTube. A aula de hoje, uma parte dela ficou perdida pelo meio do caminho, porque eu tive um super problema aqui com relação à conexão, mas eu vou tentar gravar aqui. Com relação à mentoria, a gente tá com algumas vagas. Olha aí. Olha, confesso que eu não vi. Eu fiquei hoje em gravação, onde entraria em pentest. Calma aí. Eu fiquei em gravação com, enfim, dos projetos, o negócio do cabelo. Eu acabei não vendo a votação da Câmara para 31/12. Eles deixaram isso. Então agora, o que foi que aconteceu? Eu preciso me inteirar sobre isso, tá? Confesso que eu não vi, não. Com relação à mentoria, a gente tá com um grupo aberto, que vai começar dia 1º de setembro. São 6 encontros, tá? 6 ou 7, acho que são 6. Dia e hora marcada, toda terça-feira, às 8 horas da noite. É um grupo de, no máximo, 20 alunos. E eu preparei com muito carinho, com muito cuidado. Eu vou compartilhar todo o meu material de trabalho com quem fizer parte dessa mentoria. No último, é um método, eu criei um método que se chama Método LGPD de Verdade. Eu tô dando até um spoilerzaço aqui nessa live. Mas enfim, o método é bem legal, eu estruturei de uma forma bem bacana, por toda a minha experiência. No final tem uma mentoria exclusiva comigo, pra gente conseguir entender quais são as suas melhores habilidades e como que você pode trabalhar isso na prática. Então eu vou entender em que pé de carreira que você tá, se você tá no jurídico interno, jurídico externo, se você tem seu próprio escritório, se você tá querendo largar tudo e viver de LGPD como eu fiz. Enfim, a gente vai traçar um plano sob medida para você, para que você consiga atuar com o LGPD, tá? E além disso, a gente vai falar sobre parte teórica e sobre parte prática. Para essa primeira turma, só para essa turma, eu e minha equipe fizemos um preço inacreditável. Gente, sério, assim, eu sempre falo aqui que eu sei quanto custa a minha hora. E não é por nada não, mas é porque assim, eu me dediquei muito para estudar todo esse assunto. Eu venho trabalhando nisso há 2 anos, me dedicando exclusivamente a esse tema. Então, só que assim, eu amo fazer programas de adequação, mas a missão da minha vida é falar para outras pessoas. Tipo assim, eu não tem nada que me faça mais realizada do que estar aqui hoje com vocês, sabe? Então, mas querendo ou não, quando eu deixo os meus clientes de lado, eu também preciso, tem a contrapartida, tá? Então, só quero que vocês entendam isso. Tem um valor, quem tiver interesse, me manda um DM, eu acabei mandando para algumas pessoas, a gente já tem algumas pessoas que já fecharam a mentoria, começa dia 1º de setembro, hoje é dia 25, eu só vou receber inscrições e confirmações até, vamos ver qual que é a data que a gente fechou, eu e minha equipe. Eu vou olhar aqui no calendário muito rápido. Até sexta-feira, tá? Dia 28. Então, até dia 28, quem tiver interesse tem que confirmar a participação. Começa na terça-feira, dia 1/8, às 8 da noite, tá? Serão 6 encontros. E nós vamos falar muito sobre LGPD. Nós temos uma comunidade, vai ter troca de material, troca de experiência, de networking. E é muito bom. Sei lá, eu sou suspeita pra falar porque eu acho que essa troca é muito importante, né? Normalmente a dúvida de um esclarece a dúvida do outro, a gente se ajuda e vocês contam com o meu suporte após o fim da mentoria. Então, no último encontro, vocês contam com o meu suporte de 1 mês. Vocês têm 1 mês pra contar com o meu suporte, pra eu ajudar vocês naquilo que vocês estiverem precisando com relação à proteção de dados e privacidade. Tá? Então, me mandem um DM, quem quiser a planilha e quem quiser a mentoria. Paulo, onde entraria o pentest? No monitoramento ou no gap analysis? No gap analysis, tá? A minha recomendação é sempre que entre nessa fase anterior e, óbvio, durante o monitoramento, a empresa vai ter que fazer pentests recorrentes, né? Não dá pra fazer um único pentest lá atrás e achar que resolveu os problemas da vida.
Por quê? Porque os sistemas estão sempre passíveis de novos hackers, os hackers estão sempre em evolução. Então, eu sempre recomendo que sejam feitos pentests recorrentes, né? Que sempre tenha esses testes de intrusão para que a gente possa verificar se tem uma fragilidade nova, se algum hacker inventou alguma coisa nova aí, tá? Gente, nossa, eu amei. Eu gostei muito da live de hoje. Acho que eu tô cada vez, e assim, sendo muito sincera com vocês, eu tô cada vez mais conseguindo mostrar a minha verdade pra vocês, quem eu sou de verdade, sabe? Essa sou eu. E eu espero que vocês tenham gostado de hoje, do conteúdo. E é isso. Semana que vem eu quero ver se eu começo a fazer mais umas lives pra vocês sobre outros conteúdos. Inclusive me pediram sobre essa questão da proteção de dados e da privacidade em fintechs. É um tema que eu gosto muito, é um tema muito bacana. Eu quero ver se eu falo sobre isso, também sobre startups. Eu vou trazer alguns outros temas, eu vou começar a aparecer mais em lives aqui, tá? Pra gente poder estreitar a nossa relação e a nossa conexão. E deem feedback sobre o meu cabelo, porque eu gostei muito. Tchau, gente, eu vou desligar. Boa noite. Obrigada!